Universo Mais. Apoio Cultural. Suco Prats. É da fruta para o copo. Aê, estamos chegando com mais um programa Universo Mais. Hoje, quarta-feira, e o programa está muito bom. Sabe por quê? Iremos conferir a participação de alguns representantes religiosos falando e debatendo a intolerância religiosa. Até que ponto as pessoas respeitam e toleram as crenças do outro? Esse assunto, como eu disse, é muito polêmico e por isso que a gente trouxe mais uma vez para assistir aqui no programa Universo Mais. Então peço para que você fique aí bem juntinho de mim até o fim do programa, hein? Bora lá começar o Universo Mais, então? Roda! Bom, eu quero deixar aqui o meu beijo para todos da Clínica de Beleza e Estética New Look. E você aí de casa que também quer receber um cuidado especial, conte com esse verdadeiro shopping da beleza. Telefone e endereço aí na tela para vocês. Então, não perca tempo e vá para New Look. E como eu disse, hoje, durante todo o programa, a gente vai rever um programa especial que tivemos falando sobre a intolerância religiosa. Representantes de diversas religiões estiveram aqui conosco debatendo esse assunto e vale a pena conferir. E hoje, quarta-feira, é dia do nosso quadro Papo Legal e nós vamos trazer aqui um assunto muito importante, intolerância religiosa. E eu chamo um vídeo para dar uma introdução nesse nosso assunto. Pode soltar. Oi, joia? Então, há um tempo atrás eu vivenciei umas tretas religiosas aí. E aí eu escrevi uma poesia sobre isso. Porque sim. E aí eu vou compartilhar com quem quiser ver. Então lá vai. 4 pontos tem minha religião. Faço deles a minha filosofia e faço deles a minha ação. Viva, creia, ame e faça. Essa é também a minha oração. Viva a sua filosofia, ame a sua arte. Creia na sua religião e faça a sua parte. Mas não use a sua religião para tentar reprimir o outro. Somos 7 bilhões de mentes no mundo e querer que todo mundo creia na mesma coisa é no mínimo papo de louco. Eu respeito todos os que têm fé. Eu respeito todos os que não a têm. Eu respeito quem crê em um Deus. Eu respeito quem não crê em ninguém. Eu gosto de quem tem fé no verso. Eu gosto de quem tem fé em si mesmo. Eu gosto de quem tem fé no universo. E eu gosto dos que andam a esmo. Um abraço para quem é da ciência, um abraço para quem é de Deus, um abraço para quem é da arte e um abraço para quem é ateu. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, blessed be para quem é de magia e amor para quem é do bem. Intolerância religiosa é a própria contradição. Religião vem do latim religare, que significa união. Então pare de dividir o mundo entre os que vão e os que não vão para o paraíso. O nosso mundo está doente em tudo enquanto nós perdemos tempo brigando por isso. Ao invés de dividir as religiões entre as que são do mal. Olha só, esse vídeo realmente passa uma mensagem muito importante. Infelizmente cortou o finalzinho, mas você aí de casa que tiver a oportunidade de colocar lá no YouTube Intolerância Religiosa, é o primeiro vídeo que aparece, que me deixa até arrepiada, porque a intolerância religiosa é um conjunto de ideologias e atitudes ofensivas a diferentes crenças e religiões. Em casos extremos, esses tipos de intolerância tornam-se uma perseguição definida como um crime de ódio que fere a liberdade e a dignidade humana. A perseguição religiosa é muito grave e costuma ser caracterizada pela ofensa, discriminação e até mesmo atos que atentam à vida de um determinado grupo que tem em comum certas crenças. Por isso, hoje nós vamos abordar esse assunto no nosso quadro Papo Legal. Bom, e ela já está aqui, a nossa convidada especial, toda quarta-feira com o nosso quadro, a advogada Fernanda Bonalda. Tudo bom, boa tarde.
Dani, uma boa tarde para quem está em casa. E hoje a gente, nesse programa delicioso, que é só meu, né? Não vou precisar ficar olhando o tempo. Ai, não vai dar tempo de falar. É verdade, é tudo nós falando de papo legal. Exatamente. Pode sentar, Fer, fica à vontade. E aí agradecer, né, Dani, a presença dos nossos convidados. Vamos apresentá-los aqui, peço sua ajuda. Haveria a presença da vereadora Tainara, porque a Tainara foi a que levantou aqui em Araraquara e causou uma polêmica, inclusive saindo na Carta Capital, no pragmatismo político, por ser uma menina jovem de 22 anos, negra, né, vereadora, muito bem eleita, e ela se recusou a ler o trechinho, né, da Bíblia na hora de começar a sessão na Câmara. E isso trouxe uma grande repercussão e eu acho assim que valeria muito ela estar aqui com a gente, mas infelizmente ela teve compromisso legislativo e ela não pôde estar aqui conosco. Certo. Tá? Obrigada, Tainara. Um beijão. Uma próxima oportunidade, né, estará aqui conosco. Isso aí. Bom, então nós temos aqui o Luiz Fernando, que é representante de algumas religiões africanas, né, representando o Centro de Referência Afro em Araraquara também. Temos aqui ao lado o Felipe, que é muçulmano, é pedagogo, mestre em educação tecnológica e membro também acadêmico islâmico em São Paulo, do Núcleo Acadêmico Islâmico em São Paulo. Temos aqui também o pastor Araújo, da comunidade Boas Novas, e o professor Dr. Virgílio, Dr. João Virgílio, que é ex-padre, né, professor? E também sociólogo, entre filósofo, teólogo, mais outras coisas. É verdade. Então estamos aqui todos para fazer essa roda de bate-papo. Gostaria que a gente começasse logo na sequência falando um pouquinho de cada um de vocês, da religião que vocês representam. E vamos começar então, Fer? Vamos. Eu acho que assim, é de suma importância nós todos estarmos aqui debatendo. Se possível, eu gostaria que tivessem mais representatividades de outras religiões. Mas um país como o nosso, que é multicultural, né? Eu brinco, eu falo que todo mundo aqui é um pouco vira-lata, porque a gente é tudo de tudo junto e misturado. Sim, sim. E em tese nós temos a ideia de que é um país que menos tem preconceito, né? E isso que a gente vende, e a gente percebe que na verdade não é isso. Então acho importante nós estarmos conversando, em especial, e aí eu vou deixar para vocês, mas só para fazer um resgate histórico, um país onde foi colonizado pela Igreja Católica. Então nós temos toda uma tradição católica e que essa tradição findou com a Constituição de 1988. O Estado brasileiro hoje ele é laico, né? Ele acolhe todas as religiões e não exclui nenhuma. Então eu gostaria que vocês começassem já falando de vocês. E eu até faço né? o convite também para quem estiver nos assistindo e quiser participar, dar opinião, falar ao vivo aqui conosco, ou se não quiser falar, manda sua perguntinha que as meninas trazem aqui pra gente, 3508-2200, a gente vai adorar a participação dos nossos telespectadores. E o representante católico que viria, não pôde vir também por compromissos, mas nós temos um vídeo do Papa que aí depois de vocês eu gostaria falarem, de soltar a gente... logo na sequência ou no segundo bloco a gente coloca o vídeo que é muito bonito depois que também. eles terminarem só para representar a religião católica. Você vai começar, João? Pode ser? Boa tarde a todos. Boa tarde. A Dani, a Fernanda, o Luiz, Felipe, Araújo. Boa tarde aos telespectadores. É um prazer estar falando aqui, conversando nesse programa. Quando se fala que o Brasil não tem muito preconceito, eu diria o seguinte, nós temos vergonha até dos preconceitos. Nosso preconceito é camuflado. Tudo no Brasil foi muito camuflado. Até os horrores da escravidão foram camuflados. Foram tão camuflados que quando terminou a escravidão, o Rui Barbosa mandou queimar os arquivos da escravidão no Brasil, porque a vergonha era tanta. Por isso nós temos essa aparência de uma convivência fraterna entre as religiões. Nós temos uma aparência de tolerância e de respeito, mas é um respeito desde que aqueles que são excluídos não se manifestem muito. É um respeito aparente
desde que as manifestações sejam apenas das maiorias religiosas. As minorias que se calem, porque senão elas serão caladas. Esse já é um grande dado, acho que, da história do Brasil. Então esse é um primeiro grande dado que eu queria colocar no debate. O segundo dado é o seguinte: eu acho muito impróprio o termo tolerância. Intolerância tudo bem, mas o termo tolerância eu acho muito impróprio. Porque a tolerância, ela significa o seguinte: eu tolero o outro porque, pensando assim, mesmo ele estando errado, eu o suporto, eu o aguento, eu o recebo. Mesmo assim não aceita, né? Somente tolera. Eu aceito de forma parcial, a não talvez agredi-lo. Nós pensamos assim: o mundo tem, no mínimo, 2.000 religiões espalhadas pelo mundo, considerando animismo, formas de religiões panteístas, etc. Todas as que existem no mundo. Porque às vezes a gente só considera as grandes religiões chamadas universais e esquecemos as outras, né? E nós temos, por uma questão etnocêntrica, nós temos a pretensão de achar que a nossa religião é a verdadeira. E por que só nós fomos os escolhidos e os outros foram excluídos? Essa é uma pergunta que nós temos que deixar para nós mesmos. Então esse é o segundo dado. E aí, em relação à tolerância, e eu termino a minha primeira fala aqui, em relação à tolerância é isso: eu tenho consciência de que eu sou o escolhido, eu sou o certo, os outros todos estão errados, mas eu os suporto e não os massacro. Isso é tolerância. O que eu queria dizer a respeito de substituir tolerância por cultura de paz e de convivência harmoniosa e fraterna com todos os diversos, com toda a diversidade que constrói a riqueza cultural da humanidade. Porque a humanidade não se faz de um, ela faz de um plural, né, que neste plural está a riqueza da humanidade, tanto em termos de cultura, de alimentação, de costumes, de belezas naturais, etc, etc. E assim também com as religiões. Então eu diria, no lugar de tolerância, cultura de paz e de convivência harmônica com a multiplicidade, com a riqueza cultural que existe entre tantas religiões e manifestações culturais religiosas. Sim, muito bem, professor. Obrigada, professor. Muito bem esclarecido, por favor. Boa tarde, Dani, boa tarde, tarde, doutora, boa tarde a todos. Prazer estar aqui, né? Meu nome é Araújo, sou pastor da comunidade Boas Novas aqui em Araraquara. E para mim é um prazer estar aqui, né, debatendo esse tema tão importante. É um tema que está aí em evidência não apenas no Brasil, né, como a doutora nos colocou, mas também no mundo inteiro. Haja vista, nós temos lá o presidente dos Estados Unidos, né, com aquele projeto de lei, com aquela lei. Então, realmente está nos chamando a atenção. Eu queria deixar assim algumas observações também. Nós cristãos evangélicos, nós cremos, acreditamos e temos como princípio o respeito, o amor, né, a diversidade de religiões, de pensamentos, de opiniões. Agora me chamou muita atenção, o professor colocou algo a respeito da tolerância, né? Eu acredito sim que nós podemos até mudar os termos, mas eu creio que o cerne está justamente naquilo que você acredita. Porque claro, se eu sou cristão evangélico e se eu faço parte de determinada religião é porque eu acredito nessa religião, né? Se o nosso querido é muçulmano é porque ele acredita na religião, para ele é a verdade, né? Ele segue o profeta Muhammad é porque ele acredita, né? Eu sou seguidor de Jesus Cristo é porque eu acredito em Jesus, né? Temos o Luiz também, que vem representando as religiões de descendência africanos, né? É porque eles acreditam. Então há aí no bojo, no cerne, o princípio da fé, né? Então nós cremos, nós acreditamos, nós praticamos justamente porque nós cremos. Agora, não é porque eu creio, eu acredito em Jesus Cristo, é que eu não vou respeitar os meus irmãos, meus queridos, que não creem. E eu acredito que a base para tudo isso é o amor que nos ensinou Jesus, né? Amai-vos uns aos outros. Então, eu acredito sim que nós precisamos desenvolver essa cultura da tolerância, do amor,
né, na cultura de paz, como o senhor muito bem colocou, porque nós acreditamos em alguém, porque nós temos uma fé diferente da outra pessoa, não significa que nós somos melhores, mas porque nós temos essa fé, né? E outros têm uma fé diferente, têm uma fé focada em outra pessoa, em outro lugar, em alguma outra coisa. Então, para nós cristãos evangélicos, eu vejo assim, não há muita dificuldade, né? Até porque a Bíblia nos ensina, né, este amor, nos ensina esta tolerância, essa cultura de paz, né, essa convivência harmônica. Jesus, ele sempre acolheu todos aqueles que o buscaram, né? Todos aqueles que buscaram Jesus, ele recebeu. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aí Jesus está de braços abertos para receber todo aquele que procura Ele, né? Todo aquele que busca, todo aquele que precisa. Então, esta é a visão que nós temos, é a visão, assim, em resumo, do povo cristão evangélico. Muito bem. Eu acho bem legal, porque assim, eu não vou falar em nome de nenhuma religião, né? Mas como a Dani sabe, a gente vai dar os pitacos, né, Dani? Mas é muito importante porque a gente vem nas medidas afirmativas, nos acordos internacionais, né? No sentido de a gente ter realmente a cultura da paz. Porque a tolerância, pastor, quando a gente cita isso, é tolerar por uma imposição. Então a ideia não seria essa, exatamente o que o senhor falou, é a gente ter o amor. Por quê? Porque não existem as verdades, né? Eu acho que o ser humano precisa entender que não tem verdade absoluta. É a verdade dele. São as verdades. São sim. as verdades. E a gente está com várias verdades. E aí, assim, tem aquela frase que eu vou usar um senso comum, que é assim, você quer ser feliz ou quer ter razão? Né? E eu acho que a sociedade está precisando ser feliz, né? E não ter razão. A razão serve para nós. Né, só colocando esse pitaco. E aí a gente depois volta a discutir isso. Você viu que o primeiro bloco, só vamos concluir com os nossos amigos aqui, o Felipe e o Luiz, para eles também se apresentarem. Estão microfonados, pode começar. Então, boa tarde então a todas as pessoas que estão assistindo, né, Dani, Fernanda, os colegas aqui presentes, né, um prazer estar aí conversando um pouco com vocês. Como eu sei que é uma fala, né, mais introdutória, mais curta, eu venho como representante, né, de uma pasta política, né, que é da igualdade racial, que tem um órgão executor que é o Centro de Referência Afro, né? Então, como nós temos, né, muito associado a esse debate o Candomblé e a Umbanda, que são chamadas religiões de matriz africana, né, mas que na concepção que nós temos delas, a construção que nós conhecemos delas são religiões afro-brasileiras, né, a gente tem toda uma forma também de entender e debater, por exemplo, religião, né? Eu sei que vai ter uma provocação, então não vou entrar nela ainda, mas coça, né, Fernanda? Temos todos cultura de paz. Exato. Mas é uma provocação no sentido bom mesmo, né? Da gente poder trabalhar alguns conceitos que ficam escondidos. De educação de valores, né? E tal. Mas só para não me delongar, eu queria chamar a atenção para uma coisa, fundamentalmente, assim. Nas minhas experiências dentro da Umbanda e do Candomblé, né, eu entendi e aprendi uma coisa. Primeiro que a religião, talvez, né, pegando esse conceito de religião, para a gente se religar com qualquer outra questão para além deste mundo, a gente tem que fazer um trabalho para dentro, né? Eu penso que hoje talvez seja um hiato das religiões, aí, um lapso, né, onde a gente está muito preocupado, as religiões e as pregações, para aquilo que acontece no mundo externo e não para a condução da vida dos seus fiéis, porque a gente vê que no dia a dia, né, os fiéis, os seguidores, né, as pessoas de fé das mais diversas religiões, elas deixam muitas vezes de fazer o seu próprio, né, a sua própria autorreforma, isso, a sua resiliência, né, o seu olhar para dentro, estão preocupadas com o que está acontecendo no mundo fora, né? E essa ausência de uma preocupação, né, mais íntima com aquilo que acredita, né, inclusive tem um filósofo que era de orientação católica, né, que é o Kierkegaard, ele vai falar essa coisa da fé como uma indicação mesmo de uma religação com algo muito maior, e ser um último estágio do indivíduo, né? Então eu fico pensando numa tradução para a religião de matriz africana, né, nós trabalhamos com o conceito de axé, que é uma força vital, né, algo que te impulsiona para fazer coisas. E eu penso toda vez que alguém ataca isso de fora para dentro, né, e demoniza qualquer busca de indivíduos, né, para dentro da sua cultura, para além da sua religião, mas da sua cultura e do seu reencontro consigo mesmo, principalmente no caso brasileiro, depois de
500 e tantos anos, que não foi só a escravidão, né, que te aparta de uma possibilidade de se reconhecer em si. Então eu penso que essas religiões, elas têm, primeiro, essa função, principalmente a religião de matriz africana, né, fazer com que as pessoas que reencontram, né, porque isso você pega das crianças, né, todos os casos de intolerância com relação a crianças, você afasta as crianças desse referencial, né, você confunde suas cabeças dizendo que tem verdades maiores do que aquilo que ela poderia estar aprendendo dentro dos seus bastiões de cultura. Então a gente precisa ter uma tranquilidade e pensar talvez de algo mais fundamental e básico. Como as nossas religiões, as nossas indicações religiosas, as inclinações, estão orientando as pessoas para viver, né? E favorecer e fomentar o encontro dela primeiro consigo própria. As pessoas não se encontram mais consigo próprias. E a mudança interna provoca uma uma mudança externa. Né? Quer mudar o mundo? Vamos prosseguir. Que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vocês, com todos os presentes, com a audiência também. Eu sou Felipe, eu sou muçulmano, e em relação à intolerância religiosa, eu penso muito que é interessante lembrar algumas coisas que estão constantes no Alcorão, como de que existe a proibição no Alcorão, o capítulo 2, versículo 256, de impor-se à religião. A religião não se impõe. O Alcorão relata que é Deus que vai trabalhar no coração da pessoa para levá-la no sentido que é da vontade de Deus. Também é relatado no Alcorão que é da vontade de Deus que a humanidade tenha sido criada diferente para que dessa forma conhecessem uns aos outros. Não está escrito impor, não está escrito dominar, não está escrito violentar. Está escrito conhecer. Então, um dos principais fatores que eu acho da intolerância religiosa, que torna esse fenômeno constante, presente no nosso cotidiano, é a ignorância frente à religião do outro, né? Enquanto muçulmano, eu ouço uma série de fantasias que as pessoas têm acerca da minha religião. O que eu costumo dizer é que uma coisa é o Islã, outra coisa é o Islã imaginado que as pessoas referenciam nas suas falas e nas suas interpretações. Então, muitas vezes, nós vamos ver muçulmanos sendo tratados de uma forma que simplesmente não considera aquilo que é a concepção do muçulmano. As pessoas têm a impressão que todo muçulmano é igual, né? Todo muçulmano é árabe e violento, e isso é, em absoluto, uma mentira. Né? Construção, né? Sim, para começar, a maioria dos muçulmanos são asiáticos, né? Depois são africanos, em terceiro lugar são os árabes, né? Então existe uma série de ignorâncias, né? O Islã no Brasil tem a sua presença desde a vinda das caravelas, né? Você tem também depois os africanos que foram escravizados e muitos eram muçulmanos que vieram para o Brasil. Então a diáspora libanesa, o movimento da migração árabe é mais para o século XX, né? E as pessoas associam muito, né? Tem também a presença dos meios de comunicação, Hollywood, né? Enquanto um instrumento, né, de desumanização de um povo, né? Retratando sempre como uma pós-pessoa, como algo que não é humano, né? Algumas pessoas tendem a enxergar que talvez no Islã exista algum problema, né? Mas eu prefiro, pelo que eu aprendi da religião, entender que no ser humano existe um problema, né? E que é necessário cada pessoa, e isso eu reconheço enquanto muçulmano, cada pessoa siga no caminho que a faz melhor. Então, se ser católico ou cristã faz melhor, siga nesse caminho, irmão ou irmão. Se ser espírita, ser ateu, te faz melhor, siga nesse caminho. Não pense que o Islã é um caminho que não proporciona isso. Pelo contrário, ele é um caminho de paz. Islã em árabe significa paz. Muçulmano em árabe significa pacífico. Né? Então isso é algo que as pessoas perdem de dimensão quando generalizam ações de grupos minoritários da minha religião para todo um universo de mais de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas, como se todas agissem e pensassem da mesma forma. Eu peço desculpas nessa palavra, mas acreditar nisso, que todo muçulmano é igual, é claramente uma estupidez. Né? É necessário nós termos conhecimento das religiões para respeitarmos. Sem conhecimento da religião, a gente não vai poder ter respeito algum. Então, por favor, recomendo a vocês, recomendo a mim mesmo, procurem conhecimento das demais religiões, que só assim a gente pode viver em harmonia e paz. Felipe, muito obrigada. E hoje também é dia de conferir o nosso quadro Dicas do Miduca. Dicas do Miduca, faz parte do seu caminho. Gente, olha só, um sapatinho mais lindo que o outro. Então vou falar do sneaker da Pampili, todo charmoso, ele tem os coraçõezinhos que acendem. Olha só, conforme a gatinha vai andando, ele vai acendendo, com um solado muito confortável e super charmoso. E tem mais,
Esse aqui também tem luz no solado, super prático. Olha aqui, é de velcro o fecho dele. Prático, confortável. Ai, gente, olha só, tenho certeza que as gatinhas vão amar. Olha aí. E tem também esse sapatinho da Pampili com muito glamour e conforto para as princesas. Olha só quanto estilo. Forma um lacinho aqui de strass. E aqui, olha só o revestimento dele. É muito confortável. A linha Pampili vocês encontram lá na Domiduca, em Matão. Telefone e endereço aí na tela para vocês. E tem também a loja virtual domiduca.com.br. Entre e confira todos os produtos. Essa loja que é a única que eu conheço especializada em calçados infantis. Um breve intervalo e já voltamos com mais Universo. E hoje, quarta-feira, começa a tradicional festa julina do Clube Araraquarense. 4 noites de muita diversão, música boa, comidas típicas. Confira a programação. Então, hoje à noite, Emoções da Terra, com bailão arrasta-pé. E amanhã tem mais. 13 de julho, a dupla João Carlos e Carlos Leite, com moda de viola. Sexta-feira, dando início no fim de semana, João Pedro e José Paulo, mais Tainá Cardoso, com sertanejo universitário. 15 de julho, sabadão, iniciando a noite com DJ Jimenez, Banda Novo Estilo na sequência, e encerra a noite com chave de ouro, a dupla Vitor e Léo. Convites pelo telefone 3334-7208 ou também no Facebook do clube. Aproveite e vá curtir com toda a família e amigos o arraiado Clube Araraquarense. E você conhece sobre o que é pregado em cada religião? A gente vai descobrir um pouco mais no bate-papo sobre intolerância religiosa que continua nesse segundo bloco. Estamos falando aqui do nosso bate-papo sobre intolerância religiosa. Nosso primeiro bloco já foi muito interessante, bem legal, colocando diversos pontos de vista aqui. E a gente tem uma mensagem do Papa, isso, né, representando aqui a Igreja o catolicismo. Católica, isso. Então, é uma mensagem muito importante. Acho que esse Papa veio para quebrar alguns paradigmas também. Né, tenho com um carisma também absoluta disso. Especial, menos engessado, enfim. Pode soltar o vídeo pra gente. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Uma bela mensagem. Exatamente, né? Eu falo que o Papa, o representante da Igreja Católica, é um grande humanista. E eu vou pôr só mais uma provocação para vocês, e aí eu vou usar um pouco das minhas aulas, né, de História do Direito, aonde lá, quando a gente começa a entender
a humanidade, né, antes de Cristo, e começa a olhar para o direito de uma forma histórica e não só a questão romana, o que a gente percebe e nota, né? Que as religiões eram a normatividade daquela população. Então, as primeiras normas, né, escritas, elas foram religiosas, elas tiveram um cunho religioso. Dado isso, eu vou fazer uma outra provocação, que é, quando a gente olha de uma maneira, e aí eu deixo para vocês que são da área, olha o julgamento de Jesus Cristo, né, a gente percebe que foi um julgamento político, né, ele era uma pessoa influente e que ele tinha seguidores, e isso amedrontou, né, toda, né, ela estremeceu aquela política posta, né, e aí houve-se o julgamento, e aí está na Bíblia, as pessoas sabem, né, do final dessa história. E você colocou uma coisa importante, né, essa coisa da televisão, da mídia, do poder, das relações de poder, de usarem os seus fiéis, de usarem a religião como forma de imposição de poder e de interesse de uma minoria. Né? Eu não sei se eu estou sendo pertinente ou impertinente, ou se eu estou avançando muito, não sei, o telespectador, por favor, mande, entre em contato, né, com a gente. Mas refletir, como mesmo o Papa disse, pessoas refletindo sobre religião de uma maneira séria. Né? Então eu ponho para vocês isso também. Professor? Já que você trabalhou a questão do direito, nós podemos partir para essa cultura de paz e de harmonia entre as diversas manifestações religiosas no Brasil, da própria Constituição Federal. Eu acho que é o inciso 3 do artigo 3º da Constituição, se não me engano, que fala dos princípios constitucionais, que fala um dos princípios da Constituição brasileira é a dignidade da pessoa humana. Exatamente. Então, se nós partirmos do respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, nós já vamos ter essa cultura de paz, porque nós vamos respeitar todas as pessoas nas suas diversas manifestações. E esse respeito vai passar por todas as dimensões, porque a religião não é só alguma coisa, algo que se vive no templo, na igreja, ela vai perpassar todas as dimensões da vida. E nós vemos como isso não é respeitado, por exemplo, nessa questão dos cárceres, que nós vimos recentemente. Como o Cristo, se nós formos pensar em termos cristãos, né, porque a maioria das religiões brasileiras, ou em outros termos, em outras religiões que nós quisermos pensar, como ele é vilipendiado, principalmente no mais pobre, né, no mais oprimido. Ele é degolado, ele é massacrado, ele é número apenas, ele é uma estatística dos mortos, dos descartados. Né? Os que estão no topo, e aí você relaciona a religião e poder, como você falou. A religião está intimamente relacionada com o poder em todos os momentos, em todos os instantes. As religiões afro-brasileiras, elas eram desprezadas porque elas estavam fora do poder, elas eram massacradas. Aqueles que não estão com o poder não são tolerados, eles são excluídos, são massacrados, não pode ter templo, não pode ter, os seus templos são destruídos, são queimados, né? Religião e poder, eles estão juntos. Aliás, é poder econômico, poder político e o resto vem depois. Nós estamos tendo essa experiência terrível. A gente estava brincando com o Felipe aqui antes de iniciar, que o Felipe não pode ir para os Estados Unidos. Nós estamos tendo essa experiência terrível de o dono do mundo dizer assim: eu não quero muçulmanos aqui. Por quê, Felipe? Porque ele tem essa visão que você está condenando com todas as letras e com toda a razão. Ele está confundindo um povo e uma religião com alguns fanáticos e com alguns que maculam, né, a todos. Se você quiser ver um exemplo bom da questão da intolerância que nós temos, exemplo bom, desculpa, porque não é bom, mas é só um exemplo bem ilustre da intolerância que nós temos no Brasil em relação à mulher muçulmana, que acaba passando uma série de preconceitos porque opta por usar o hijab,
ou o véu. Tanto que as pessoas me perguntam, você já passou por um episódio de islamofobia? Eu digo, olha, nada comparado ao que as mulheres muçulmanas passam. Essas verdadeiramente sofrem isso, né? Apesar de o Alcorão garantir essa questão do direito, é interessante porque o Alcorão, antes a mulher na Península Árabe, ela não tinha direito à herança. Inclusive, ela era um objeto ao qual se herdava. O Alcorão traz o direito à herança para a mulher. Você tinha o costume de se matar uma criança que nascia mulher, afinal era mulher, para eles era algo desprezível. O Alcorão traz dizendo que você não deve matar a sua filha. A universidade mais antiga do mundo, que funciona até hoje, a Universidade de Al-Qarawiyyin, do Marrocos, quem fundou foi Fátima al-Fihri, foi uma mulher muçulmana. Então, quando as pessoas associam que ser mulher muçulmana e usar um véu diminui o seu intelecto, isso é muito longe da realidade. A mulher muçulmana, ela cobre o seu cabelo, ela não cobre o seu intelecto. Isso não altera de uma forma negativa a moral dela, pelo contrário, isso constitui a identidade. E acho que melhor do que me ouvir falando sobre o que é ser uma mulher muçulmana, é melhor ouvir as mulheres muçulmanas falando, né? Elas vão saber explicar muito bem. Eu recomendo então o trabalho da professora Franci Rose Campos Barbosa, da USP, daqui de Ribeirão Preto. Ela tem uma série de documentários e artigos científicos que estudam isso. E a questão do Islã é isso, as pessoas elas procuram informação em fontes que é muito complicado quando alguém chega para mim, lê um versículo do Alcorão e diz, olha, vocês falam isso, vocês acreditam nisso. E eu penso, poxa, mas qual a escola de jurisprudência, qual o fundamento da interpretação dessa pessoa? Ela tem ideia que existe uma tradição de mais de 1.400 anos de discussão desse assunto, ela está achando que que entendeu o Alcorão. Agora eu li o Alcorão em português, li e pronto, agora eu sei o que é. Mas ela não tem ideia do quanto ela está distante da realidade conhecida, vivenciada e praticada pelos muçulmanos, né? Então a intolerância ela leva a uma série de desconhecimentos, inclusive dessa questão da mulher muçulmana, do papel da ciência, da importância do conhecimento. Então, mas eu gostaria até, aproveitando o gancho aqui, eu queria deixar claro que eu não sou a favor do decreto do Trump, tá? Mas a gente não pode desconsiderar também uma coisa muito importante, é que isto, na verdade, essa decisão e talvez o posicionamento de alguns países como os Estados Unidos é reflexo daquilo que se vive na maioria dos países árabes, por exemplo. Eu não sei quantos aqui sabem, mas há países árabes, né, e há países asiáticos também, africanos, de maioria muçulmana, e que um cristão ele não pode portar uma Bíblia como esta. Há países como esse que não recebem, não acolhem pessoas que não sejam muçulmanas. Mais de 25 países são proibidos, terminantemente proibidos a entrada de cristãos. E aí a gente não pode confundir o povo com o governo. Sim, mas veja bem. O povo é uma coisa, o governo é outra. É como dizer que o governo brasileiro é igual ao povo brasileiro. A gente não pode ter essa fantasia. Sim, claro, mas nós tratamos aqui do princípio da reciprocidade. Exatamente. Então nós entendemos que, por exemplo, a Missão Portas Abertas, uma entidade cristã, sem fins lucrativos, ela reporta que todos os dias há cristãos sendo mortos no mundo inteiro, principalmente nos países muçulmanos. Então, é claro que o povo, o Alcorão não diz, o profeta Muhammad não ensinou isso, mas infelizmente faz parte até mesmo da cultura. Há países em que, se você se identificar como cristão, seja católico ou evangélico, você vai ser agredido, preso e possivelmente você vai ser morto. Você não pode portar um exemplar da Bíblia. Então, na verdade, o que a gente vê nos Estados Unidos acontecendo, ele está usando de algo que eu, repito, não concordo, não aprovo, mas ele está usando do princípio da reciprocidade. E aí, eu acho que assim, quando eu coloquei... A gente tem que entender isso. O Brasil, por exemplo, há países em que está se proibindo, por exemplo, o uso da burca, né? Do véu, etc. No Brasil, graças a Deus, nós não temos isso. Agora, infelizmente, a gente encontra reflexos, não apenas em relação aos muçulmanos, mas em relação às religiões afro-brasileiras, em relação a cristãos evangélicos, nós encontramos também esse tipo de reserva. Sim, mas quando eu disse da manifestação de poder... Que não é gratuitamente, entendeu, professor? Viu, Araújo, eu diria o seguinte, em relação aos Estados Unidos, eu não faria nenhuma advocacia de defesa, porque ninguém matou mais pelo mundo afora do que os Estados Unidos. Ninguém. Sim. Ninguém matou mais dentro do próprio território do que os Estados Unidos, porque ele exterminou toda a sua comunidade indígena. Ninguém escravizou mais outro povo, como o povo africano, do que os norte-americanos, né, em toda a sua história de escravidão. Os Estados Unidos não têm moral alguma
E eu diria para você, eles não precisam, eles não têm, na reciprocidade, eles perdem. Eu também não defendo que sejam mortos cristãos por portarem a Bíblia, tá? Não estou fazendo isso. Mas os Estados Unidos, na reciprocidade, eles perdem. Quem fez mais guerras pelo mundo, testando suas armas e matando inocentes, foram os Estados Unidos. Então, nessa teoria, eles perdem. Uma observação. Nessa teoria, eles perdem. A Igreja Católica Apostólica Romana matou mais do que Hitler, mais do que o nazismo. Isso não representa todos os irmãos católicos, graças a Deus, isso não representa os irmãos católicos, representa um comportamento pontual localizado da Igreja. Estou me referindo, o senhor falou que os Estados Unidos matou, não. A Igreja Católica Apostólica Romana, em nome daquilo que acreditavam, matou muito mais do que os Estados Unidos. Posso tomar um partido? Olha, é uma questão histórica, que eu coloquei isso, acho que ontem numa palestra. Alguém perguntou assim, por que, né, eles vão procurar refúgio, né, as brigas intestinas, né, lá entre os muçulmanos vão procurar refúgio numa sociedade cristã. Eu disse assim, quando houve a briga entre católicos e protestantes, né, as brigas intestinas mataram muita gente, de ambos os lados. Porque não vamos fazer guerra de religiões agora, porque agora exatamente é o momento de discutir a cultura de paz. É isso que os violentos querem, né? É isso que as pessoas violentas querem. A violência foi de todos os lados. Mas eu só queria concluir nessa fala o seguinte, que você colocou do Papa João Paulo II. Um vaticanista disse assim, qual que é a grande diferença do Papa João Paulo II em relação aos outros e que ele está conquistando o mundo? O Papa Francisco. O Papa Francisco, perdão, Papa Francisco. Qual que é a grande diferença? Quando ele se encontra com alguém, seja quem for, e ali mostrou de várias religiões, mas também ateus, jornalistas, políticos e tal, ele nunca pergunta em quem você crê e o que você crê. Ele pergunta, o que você faz de bem para melhorar o mundo? E o bate-papo vai esquentando cada vez mais, né? E agora eu quero falar dessa loja onde nós podemos contar para todos os meses do ano. Então, vai fazer uma festa de aniversário? Lá tem tudo. Vai fazer uma dieta? Também tem os produtos light e naturais. Agora, não curtiu festa junina? Dá tempo ainda, agora em julho, fazer uma festa julina? Por que não? Você ainda encontra paçoca, pé de moleque, amendoim, toda a decoração. Então não perca tempo, viu? Tem os cursos também que a Villa Copos oferece, onde você aprende a fazer bolos, tortas, trufas, doces diversos e aí pode começar a comercializar. Afinal, esse setor não tem crise. Para mais informações, tem Villa Copos no Facebook ou vá até lá. Fácil estacionamento, localização privilegiada, bem no coração da Vila Xavier. Villa Copos, porque a vida é uma festa. Um breve intervalo e voltamos no nosso último bloco, continuando esse assunto que está muito bom, né? Até já já. Suco, você já sabe, é Prats. E você que ainda não experimentou, olha, não acredito, hein? Conheça essa linha 100% natural, integral, tem os sabores deliciosos, laranja, uva, limão, goiaba, olha, dá até água na boca. Sem conservantes e, além de tudo isso, alimentam. Então você, dona de casa, você do varejo, empresário, tenha o Suco Prats aí na sua geladeira e abuse do natural da vida, o seu corpo agradece. Você encontra o Suco Prats em vários estabelecimentos e também lá na loja própria do Suco Prats, que fica na Via Expressa, bem pertinho da UPA Central. Mais informações 3010-9301. Horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia, para almoço, volta às 14 e às 18, sabadão, das 8 ao meio-dia. Mais informações, prats.com.br ou também no Facebook. Suco Prats é da fruta para o copo. Bom, e a gente dá continuidade a esse bate-papo, finalizando, né? Realmente está muito legal, com a participação também da advogada Fernanda Bonalda e nossos convidados. Temos um telespectador aqui, o pai Fábio,
de Oxóssi, dizendo que a gente tem que lutar, né, pela aceitação de todas as religiões. Manda um abraço aqui para todos, em especial para você, Luiz Fernando, e já deixa a palavra com o Luiz Fernando. Vamos lá, eu achei muito provocativa, né, a questão que a Fernanda levantou, e pensando assim, né, bom, quando a gente fala de cultura e continente africano, nós temos toda a sorte de invasões históricas, né, muitas vezes provocadas de forma violenta, e que a gente não levanta e tenta entender e compreender qual foi esse processo pelo viés desse povo, que não só foi invadido em seu território, que ainda hoje é chamado de país, sendo um continente muito grande, né, tanto da população que foi escravizada fora, né. Como a gente está aqui propondo uma conversa, um debate pensando, né, uma cultura de paz, é super importante que a gente faça realmente esses apontamentos, mas não se esqueça que nossa função como geração, né, como propositores de um debate, é avançar, né? Porque o ressentimento é um grande problema para o debate, principalmente com as religiões, né? E talvez se eu fosse pela questão do ressentimento, bom, como alguém que hoje, né, representa uma população de alguma forma, né, africana, que foi escravizada fora e colonizada em seu país, né, fica super complicado de por onde começar. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa. Algumas das missões religiosas, inclusive que ainda hoje acontecem, vão até o continente africano, né, e transformam as realidades culturais daquele espaço, né. E muito de uma cultura tradicional vai se perdendo, e talvez hoje o grande lugar onde ela se sustente não seja nem mais a África, mas seja o Brasil, né. E que no Brasil, né, o Estado não só cruza, né, essa questão da religião com a cultura, com a questão da intolerância, inclusive por representantes que hoje adentram estados das diversas religiões, né, muçulmana menos, mas evangélicos, protestantes e católicos um pouco mais, né, hoje, talvez de forma até a gente se alertar, porque eu não sei se essas pessoas estão imbuídas do caráter religioso ou de fé, mas de outros interesses. Isso, de maneira alguma, né, inviabiliza a gente discutir isso como uma questão importante, né, e não automaticamente relacionar isso com todo o campo, né, das religiões pentecostais, não pentecostais e evangélicas, mas que há um ataque direto em continente africano e no Brasil, né, que inviabiliza um reencontro de grupos que ficaram muito tempo apartados do seu direito a se reconhecer, né. Eu queria chamar a atenção por isso, porque é super importante que a gente, em nossas missões, né, vou dizer assim, enquanto pessoas de religião, levemos isso às pessoas, olha, é um processo que a gente não pode interromper, porque já foi interrompido historicamente, milenarmente, né? E que é super complicado hoje as pessoas, primeiro, se afirmarem enquanto pessoas negras, depois com pessoas que, de alguma forma, independente de serem negras ou não, mas que podem ter uma referência cultural religiosa de matriz africana, né? E contar com todos os direitos que o Estado garante, né? Uma vez que o Estado é um lugar de poder, mas que ele entenda que qualquer missão e ação afirmativa que hoje o Estado, né, tenta empreender, não é para valorizar ou supervalorizar ou privilegiar, mas para reparar, né, no processo que bom, a gente tem as facetas atuais dele, né, e que alveja principalmente senhoras, né, que são as principais zeladoras de santo, e crianças, né, com falas de ódio e com agressões físicas. Inclusive o Dia da Intolerância Religiosa nasce de uma agressão, né, uma sacerdotisa de Candomblé na Bahia. Então acho que é um ponto que a gente tem realmente, para a gente poder falar de cultura de e Araraquara teve um templo aqui em Bueno que colocaram fogo, isso está fazendo 2 anos. Falta de amor, né, promove violência. Então, né? eu acho que assim, uma coisa que eu queria chamar a atenção e a gente discutir, eu percebi isso na fala, né, dos 4 convidados. Você disse sobre as cruzadas, que foi o que mais matou, né, para o espectador que não sabe, isso é uma parte da história, né, e a Igreja Católica enquanto poder... E a Inquisição também. E a Inquisição também. E enquanto poder, por quê? Porque ali quem ditava as regras do direito e da convivência era a Igreja e, na Europa, né, onde nasce... Na Europa, a Igreja Católica. Né? Então, assim, o que como você citou, né, quando tem os países muçulmanos, é a briga religiosa ou é a briga por terra? Porque se usa a religião, e aí você citou uma coisa muito importante, que são os meios de comunicação, né, e os formadores de opinião, no sentido de enxergar isso e o uso de seus fiéis e o uso dessa religião enquanto instrumento de manutenção ou de conquista de poder. Nos países, né? Como o pastor colocou a questão dos países muçulmanos,
É complicado porque os países ditos muçulmanos, hoje os países de maioria muçulmana, eles vêm num processo de fim de colonialismo, né? Eles foram todos colonizados e tiveram uma estrutura burocrático-administrativa europeia implantados. Então, quando nós olhamos para o exemplo que nós muçulmanos seguimos, que é o profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus sejam com ele, de que teve a Constituição de Medina, na qual ele disse que os judeus e os cristãos seriam respeitados. Quando Omar ibn al-Khattab, ele ocupa Jerusalém e ele mantém o templo dos judeus, convida os judeus para voltarem para Jerusalém, os cristãos observam ele e falam, vem rezar com a gente, você é um homem muito santo. Ele fala, não vou rezar na igreja de vocês, porque se eu rezar aqui na igreja, vão dizer que aqui tem que ser mesquita, eu vou rezar ali, porque ele reconhece que o lugar é sagrado para várias pessoas. Então hoje, a divisão que você tem nos países de maioria muçulmana e a ascensão de grupos conservadores e em alguma medida violentos, se deve, na minha perspectiva, muito mais à inserção de alguns países, um cenário capitalista internacional, né, de petróleo, do que nos ensinamentos de uma religião. A impressão que eu tenho é que se fosse o cristianismo ou o budismo ou qualquer outra religião que tivesse passado o que 90% do mundo passou, 90% do mundo, eu digo porque é o número é o percentual de parte do planeta que foi colonizado por europeus, se fossem budistas, cristãos, ateus, eu tenho a impressão que a região continuaria instável, né? Além de ter muito muçulmano por ali, você também tem um IDH baixíssimo. Né? Você também tem uma série de problemas sociais. E acreditar tudo isso à religião seria tão reducionista quanto dizer que todos os problemas do Brasil são por conta do catolicismo e do cristianismo. Chega a ser criminoso. Na verdade, não se trata, eu creio, da visão religiosa, mas sim da cultura. Eu acho que da falta de respeito pelas outras religiões, pela falta de respeito em relação a outras culturas. Eu concordo em parte com o que o Felipe colocou, entretanto, faço uma ressalva que hoje, esses países de maioria muçulmana, há países na Ásia, na África, inclusive no Oriente Médio, que 99% são constituídos de muçulmanos, 99%. E esses países vivem uma intolerância religiosa dia após dia. Eu acho que isso gravíssimo. Eu acho que isso é mentira. Eu acho que isso é mentira. Eu recomendo para as pessoas procurarem informação. Você tem, por exemplo, na Malásia, um ministério de tolerância, né, de Wasatiyah. Então você tem as pessoas pregando isso, você tem comunidades cristãs e judaicas dentro do Irã, que é um país que as pessoas morrem de medo, né? O Egito você tem comunidade de cristãos cóptas, na Arábia Saudita você tem judeus e cristãos, todos os dias, no Líbano, Felipe. Na Líbia, sim, todos os dias nós temos risco de violência, assim como no Brasil nós temos também. Agora, se a gente olha para uma questão de que existe somente conflito e de que não existe interlocução, a gente vai abandonar a interlocução e vai focar no conflito. Sim. Me perdoa, mas o conflito, meu interesse é que ele acabe. Sim, e que nós só tenhamos interlocução. Claro. Agora, a gente fortalecer dizendo não, é assim que faz, é assim que é, isso é reforçar, irmão, um estereótipo de que o muçulmano é violento. Isso que o senhor está fazendo. Não, na verdade, me desculpa, só informando para o senhor, mas isso é reforçar esse estereótipo porque, do muçulmano violento. Na verdade, veja bem, nós temos que trazer uma informação do que está por trás, que pode estar por trás dessa intolerância. Se nós não tratarmos da causa, nós não vamos conseguir resolver o efeito. Exatamente isso, pastor. Eu acho que assim, uma das coisas importantes... nós não concordamos de forma alguma com nenhum tipo de violência. Nós também não concordamos de forma alguma com nenhum tipo de violência. O que eu estou trazendo de informação é que muitas pessoas desconhecem. Olha, estão sendo intolerantes com os muçulmanos. Gente, isso está errado, é um equívoco, é um erro, é uma agressão, é violência. Nós não concordamos com isso em hipótese alguma. Agora, uma das coisas que eu acho importante... O que nós não podemos ignorar é que esse tipo de comportamento, de agressividade, de violência, de intolerância, ela tem surgido antecipadamente, sabe, nesses países de maioria muçulmana. Eu sou diretor de uma empresa também. Eu viajei por alguns países. E a maioria dos países que eu vou visitar, eu tenho que me identificar como diretor de empresa, como empresário. Porque se um desses países é de maioria muçulmana, se eu me identificar como pastor evangélico, nem a minha própria Bíblia eu vou poder portar. Mas isso é um problema do governo. É uma realidade. Isso é um problema do governo, mas quem está no não governo? Do povo. Olha, você dizer... Posso tomar só uma partida? Quem está no governo? Quando eu falo da questão da Bíblia, eu fico pensando assim, não vou muito longe. Né? Até aproveitando, né, que o pai Fábio está assistindo a gente, ele esteve lá, né, no nosso evento sobre intolerância religiosa, uma grande questão foi, em Araraquara, se qualquer pessoa de santo sair hoje no centro da cidade, de branco ou com seu fio de contas, né, muitas pessoas vão atacá-las. Eu não estou falando de governo, estou falando de pessoas que estão dentro de um município. Né? E o que mais me preocupa hoje, acho que o senhor como representante de religiões neopentecostais, acho que também tem que
talvez essa reflexão junto com a comunidade, né? A maioria dessas pessoas são neopentecostais e são evangélicas, né? E aí você tem todo um discurso hoje, que eu sei que não é um discurso da maioria, mas que é um discurso forte, que pauta a mídia, que pauta eleições, que liga com o poder, que para criar qualquer noção de ordem tem que demonizar a religião do outro. E onde o outro é um absurdo, né? A gente tem um dos grandes representantes cristãos hoje de religião evangélica, é um homem que só fala de ódio. E aí qual que é o problema? A gente também tem um IDH lá não muito alto e uma população muito mal educada. Né? Eu sou um professor também e eu percebo isso no meu dia a dia. Né? A desinformação e a má educação faz com que qualquer discurso de ódio, que é muito simples, o ódio é algo muito fácil. Né? Não é simples, que o simples é muito difícil, mas ele é muito fácil. Ele contagia. E aí hoje uma pessoa com seu simples fio de conta e uma roupa, né, de branco, ele vai ser atacado por um outro irmão na rua, um cidadão que paga imposto igual. Então assim, a gente está às vezes pensando em questões muito distantes, onde tem contextos históricos muito complicados, e a gente tem uma questão aqui em Araraquara, de pessoas que estão reivindicando o direito de andar na rua sem ser atacadas. Não é apenas com pessoas de matriz africana, afro-brasileira. Por exemplo, vou dar um exemplo. Em alguns hospitais, inclusive aqui em Araraquara, eu fui impedido de entrar e fazer uma visita solicitada por um paciente. Não pode proibir. Não pode, a Constituição me garante. Eu estou sabendo já desse caso do senhor. E o que aconteceu, eu chamei assistente social, falei, olha, eu sou pastor evangélico, está aqui a identificação, né? Eu vim aqui solicitado, não estou fazendo uma visita aberta, eu vim por solicitação da família e não estão querendo me deixar entrar. Né? E sendo que, se você pegar qualquer padre que quiser fazer uma visita a qualquer hora do dia e da noite, ele entra, ele tem os portões franqueados, ou seja, isso é uma discriminação religiosa, né? Então a gente entende que isso é verdade, o que você está falando, infelizmente, é verdade. Assim, rapidinho, nós porque também, vai acabar já. Né? Por isso que estamos aqui. Vai acabar já. Deixa eu só colocar, porque aí você já complementa também em cima do que eu vou falar, João. Uma das coisas importantes que a gente tem que trazer, e é isso, trazer para o local. A gente traz para o país e para o local. Né? E a reflexão é, por que essa intolerância? E aí você citou, e aí eu vou falar o nome mesmo, porque eu estou aqui para ser a provocadora, né? Quando a gente pega as questões do Bolsonaro. Gente, você está incitando o ódio. Eu acho que o papel de quem é um formador de opinião não é esse, é fazer o que nós estamos fazendo, aprender. E nas questões das religiões com matriz africana, nós temos uma decisão do Rio de Janeiro, que foi extremamente polêmica, que o juiz disse que não é religião. Deu em sentença, não é religião. Então a gente tem, né, esses fenômenos permeando todas essas relações de poder. Como temos também, para trazer rápido, eu sei que está acabando, Dani, uma decisão que é do Rio Grande do Sul, que reconhece o Estado laico. E que pediu para que retirasse, como a Tainara disse que não ia ler a Bíblia, para que se retirasse todos os símbolos de qualquer religião de todos os espaços públicos. Ô Luiz, eu queria dizer o seguinte, esse ódio, né, que se manifesta, que dá mais uma cultura de ódio do que uma cultura de paz, é porque nós temos, infelizmente, um aumento de igrejas do capeta e uma diminuição das igrejas de Deus. Nós temos muita pregação do capeta. Se a gente ligar as rádios à noite, você vai ver o que é igreja de pregação de demônio e que é pouca pregação de Deus. Eu fui padre durante 8 anos e eu nunca fiz uma pregação do demônio e não me faltou assunto, porque o evangelho é rico. E eu concluiria a minha fala dizendo que essa cultura de paz, ela poderia se assentar em 1 Coríntios 13, que é o hino da caridade, que é o texto mais belo da escritura que eu conheço e que serviria como base para a interpretação de toda a escritura e como base para essa cultura de paz e aquilo que vai ser a campanha da fraternidade da CNBB esse ano, que é cultivar e cuidar da terra, do mundo, numa cultura de paz. Gente, convido vocês para voltarem em outras oportunidades. Só deixo uma mensagem que Buda não era budista, Jesus não era cristão, Maomé não era muçulmano, eram professores do amor, eram professores do amor. Né, que nós aprendemos com eles, né, com todos esses mestres, e o amor acho que é a base de tudo para que tenhamos um mundo melhor. Realmente esse bate-papo ficou para a história do programa. Gostei muito, mas como eu havia encerrado no programa, né, Jesus Cristo não era cristão,
O Buda não era budista, então o que importa realmente é o amor ao próximo e o respeito. Somos indivíduos diferentes e a gente tem que aceitar essas diferenças. Nós vamos ficando por aqui. Lembrando, tem reapresentação às 20 horas e amanhã, quinta-feira, programa Universo Mais para você. Um beijo, fiquem com Deus e até. Tchau, tchau. Universo Mais, apoio cultural. Suco Prats, é da fruta para o copo.